Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Cripto. Não vai ser um episódio destinado a notícias, porque já há algum tempo que eu não faço um episódio de análise gráfica. Eu sei que há conversas de que provavelmente as tarifas até podem ser alteradas no dia de hoje, pelo menos já há boatos disso. Sei também aquilo que está a acontecer relativamente à situação da Ucrânia, da Rússia, dos Estados Unidos, que também podem impactar os mercados, mas neste momento estamos numa guerra comercial, é aquilo que me parece, e não vale a pena estarmos sempre a repetir o mesmo. Portanto, vou fazer um episódio diferente, vou fazer um episódio de análise gráfica, porque já não é a primeira vez que me pedem aqui no canal público para o fazer. Portanto, vou analisar Bitcoin, vou analisar Ethereum, vou analisar Solana, vou analisar Cardano, vou analisar XRP e vou analisar o dólar e a relação com o dólar ao nível do preço de Bitcoin. E há aqui uma coisa que vocês precisam também de saber. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo e muito mais, eu faço muito mais do que análise gráfica, subscreve o canal. E cá vamos, está bem? Ok? Apenas dizer que este tipo de episódios é algo que eu costumo fazer para a minha comunidade privada. Eu faço 2, 3, 4 episódios por semana exclusivos para eles, em que eles sabem tudo aquilo que eu estou a fazer. Por exemplo, mostrei recentemente o meu plano de compra de Bitcoin caso as coisas corram mal. Mostrei o meu plano também de saída, de emergência, caso as coisas também corram mal. Portanto, e podes encontrar lá muita coisa. Portanto, tens uma parte muito forte a nível de chats com pessoas que obviamente dominam muito o mercado. Tudo o que acontece, há uma zona informativa para tu ficar sempre a par. Tens o conteúdo educacional, DeFi, fundamentos de projetos, também tens acesso a tudo isso. Trades de curto prazo, na diária, nas 4 horas, na semanal também. Longo prazo, swing trade, position trade, durante meses e anos também temos. Análises do mais variado que existe, minha e de outros analistas que eu considero e que respeito muitíssimo. Um conteúdo degen muito forte para quem gosta de andar nas trincheiras. Um setor de mercado tradicional, ferramentas como bots também tens e outros como vantagens, como calls exclusivas comigo, ou por exemplo com o Mário Moura, que é o contabilista das cripto, ou como ele lhe chama assim, e outras vantagens também. Portanto, eu acho que é uma comunidade muito forte e muito interessante, e eu acho que sinceramente, se quer estar nisto a sério, eu acho que deve estar num sítio em que dê conteúdo válido, sem chilanços, sem aldrabar ninguém. E tens na descrição do episódio o link para o fazer, ou uma janelinha também podes carregar onde diz Alex Cripto Premium e podes ver os preços e tudo mais. E se quiseres falar comigo também podes falar. Bem, já vendi o meu peixe, então agora vamos falar sobre algo que está a falar, que é a questão do dólar, certo? O dólar tem vindo a cair. E que tipo de impacto é que pode trazer o dólar a Bitcoin? Porque essencialmente nós queremos falar mais de mercado cripto. E nós podemos ver, e acho que é evidente, que nós sempre temos uma desvalorização do dólar, e o dólar, estamos aqui a falar destas velas laranjas e roxas, por norma, Bitcoin que está aqui a cor-de-rosa, por norma, Bitcoin só. Portanto, não é grande surpresa. E a grande expectativa é que neste momento o dólar está a cair de uma forma expressiva, neste momento até está a cair abaixo do suporte aqui a verde que eu tenho aqui traçado, e a tendência, segundo toda a gente está a falar, os analistas todos especialistas, é que o dólar continua a cair porque os Estados Unidos precisam efetivamente de um dólar mais fraco. Agora, nem sempre isso acontece, ou seja, o facto do dólar estar a cair, como por exemplo aconteceu aqui, o dólar caiu muitíssimo, certo? Aqui desde outubro de 2022 a janeiro de 2023, e Bitcoin estava na fase final do bear market, estava claramente com dificuldade em reagir. E isso, meus amigos, está relacionado com isto, está relacionado com a liquidez no mercado. Isto é essencial. Portanto, estamos a falar aqui da liquidez proveniente, neste caso do Fed, e nós podemos ver que nós estávamos também numa fase final por parte do Fed de venda de ativos. Portanto, e nós podemos ver que quando nós temos uma subida neste indicador, ou seja, neste balanço do Fed, por norma é quando o dólar, associado à queda do dólar, por norma é quando Bitcoin sobe de uma forma mais expressiva, como vocês podem constatar aqui. Portanto, aquilo que nós estamos a ver neste momento é o dólar de facto a cair, mas ainda não temos inversão ao nível do balanço do Fed. Evidentemente que isto poderá estar perto, até porque já começa a haver aqui uma certa paragem na retração, mas precisamos de um breakout deste movimento para, associado ao dólar, provavelmente conjugar então uma recuperação por parte dos ativos de risco, que neste caso Bitcoin ainda é considerado um ativo de risco, ok? Portanto, não se esqueçam disso. Outro aspecto que eu quero falar, e agora apagar isto tudo, e desligar isto também, é o que está a acontecer, por exemplo, ao nível do... Então,
ao nível do Stochastic RSI na mensal no dólar, certo? Reparem bem, ok, nós estamos então a ter um cruzamento, um bearish cross, e que a última vez que nós tivemos algo assim, nós também tivemos uma queda muito forte por parte do dólar. Portanto, e sempre que nós temos esse movimento, ou seja, por norma, é quando nós estamos, por exemplo, aqui não foi logo, ainda tivemos uma divergência negativa, isto também pode acontecer, uma divergência negativa, mas depois foi quando o dólar também caiu de uma forma muito expressiva. Portanto, é sempre um bom pronúncio quando vemos num time frame maior ter este cruzamento. Evidentemente que isto demora mais tempo, porque nós estamos a falar numa perspectiva diária, mas sim numa mensal. Relativamente aos gráficos, a primeira coisa que eu quero destacar é nós fechamos o gap, ok? Nós tínhamos claramente aqui um gap criado e nós fechamos exatamente esse gap. Ele apareceu aqui e foi completamente fechado, portanto isto vai simplesmente desaparecer, o que é uma boa notícia. Também fechámos o gap aqui acima dos 92 a 93 mil dólares, mas eu acho que ainda temos a pessoal a dizer que este gap não fechou, mas eu continuo a dizer que este gap ainda está aberto aqui na zona dos 77 a 78, porque foi quando a vela fechou, foi na zona dos 77 430 e depois não viemos a essa zona, ok? Agora, se nós olharmos, por exemplo, para Bitcoin, nós podemos ver, eu tenho aqui umas cábulas a ver se não me esqueço de dizer as coisas todas. Nós podemos ver que ontem Bitcoin fez uma possível estrutura de inversão. Cá está feito aqui o baixo mais alto num time frame mais curto. Evidentemente que tem que ser validado. Positivo é que nós viemos buscar esta liquidez que aqui estava, normalmente 50% desta vela costuma ser limpa posteriormente. Mas também agora criámos mais um raio, portanto, se viemos cá abaixo novamente à zona aqui dos 83, 84, também não será de esperar. Atenção, isto não é obrigatório, pode simplesmente ser um sinal de pressão de compra e vê-se claramente que os bulls estão a defender esta zona e podemos ter uma subida consequente, ok? Agora, evidentemente que nós precisamos de ultrapassar, só assim na fase inicial, a primeira resistência para mim mais significativa é a zona aqui dos 91 mil dólares, porque foi suporte imensas vezes, ok? Duas, três, 4, ok? Foi aqui suporte 4 vezes. Portanto, ele aqui foi quebrado à primeira, é verdade, mas a gente já sabe porque é que isto foi. Agora, precisamos de ver no movimento orgânico durante a semana, com liquidez orgânica, de facto, se conseguimos ultrapassar estas zonas de 91 mil dólares. Porque se não o fizermos e formos rejeitados nesta zona, poderá indiciar nova queda, não vou dizer valores mais baixos, mas pelo menos uma nova queda poderá estar aqui em cima da mesa. Portanto, muita atenção onde agora vamos ser rejeitados. Se for aqui, efetivamente é mau, se for aqui, ainda é mau, se for aqui, é menos mau, e se for aqui, obviamente já é bom. Sinceramente já é bom porque já estamos acima do que eu considero essencial para voltar a ficar bullish, Bitcoin acima dos 100 mil dólares, ok? Relativamente a Ethereum, nós podemos ver que Ethereum perdeu a zona de suporte macro, que aqui está a vermelho, e isto é um problema, é um efetivo problema, mas ainda se está a aguentar num suporte horizontal muito importante, porque toda esta zona foi uma zona de construção, digamos assim, de um triângulo ascendente, triângulo ascendente, exatamente. E nós podemos ver que este breakout positivo é efetivamente muito bullish, viemos fazer um suporte, um bullish retest, digamos assim. O problema foi que nós depois não fizemos um alto mais alto no topo dos 4 mil dólares. E agora estamos a ser rejeitados e isto mostra efetiva fraqueza. Mas para já, enquanto nós aguentarmos, efetivamente vai ser positivo. Para mim, eu considero esta zona não uma zona de suporte definitivo, mas uma zona reativa. Mas já viemos aqui tocar uma vez, portanto ela terá cada vez menos força. E agora nós podemos ter um bounce e virmos testar esta parte, esta linha aqui diagonal, que agora passa a ser resistência, que também temos aqui outra que é uma resistência também horizontal, e mesmo assim depois temos uma retração. Isto vai significar provavelmente uma retração de 0.5, ok? Exatamente, uma retração mais ou menos a 0.5, e nós não passarmos essa zona vai ser muito mau para Ethereum. Portanto, muita atenção se tivermos um bounce, até que ponto é que nós vamos conseguir passar para valores positivos no que diz respeito a Ethereum. Outro aspecto que eu queria agora chamar a atenção, eu tenho aqui umas cábulas que é para não me esquecer das coisas, que é muita coisa. Nós podemos ver que Ethereum pode neste momento, parece-me que acho que é muito provável que Ethereum esteja neste momento a fazer um canal paralelo, um mega canal paralelo. Isto para mim vai ser agora uma futura referência,
porque para nós virarmos bullish, evidentemente vamos ter que ultrapassar esta zona deste canal médio, mas, por exemplo, para traders pode ser uma boa zona, por exemplo, para shorts, para longs, para shorts, ok, na parte superior também, portanto fica aqui uma referência se assim quiserem entender. Bullish será quando nós ultrapassarmos e quebrarmos este canal paralelo, ou seja, a parte da resistência superior. Agora, há outro padrão que está aqui a ser formado e que me preocupa, que é este padrão de M. Aqui está. E isto é uma estrutura bearish, certo? E isto é uma estrutura bullish, ok? Um M e um W. E nós podemos ver, se nós fizermos uma medição, ou até podem chamar um duplo topo. Se o pessoal diz, mas isso não é bem um M. Pronto, é um duplo topo, também lhe chamei assim. Se nós fizermos uma medição desta estrutura, ok? E se nós fizermos em potencial breakout, isto leva-nos a valores muito, muito baixos. E vai a valores de cerca de 1.160 dólares. É possível? É, evidentemente que é, ok? Mas não é nada não é de todo desejável. Evidentemente que aqui até é uma zona claramente de suporte aqui em Ethereum, e caso a gente entre num bear market efetivo, meus amigos, isto para mim é perfeitamente possível, mas temos que chegar a um bear market positivo. Evidentemente que há outras zonas de suporte para Ethereum, que é, por exemplo, aqui assim a zona aqui dos 1.500 a 1.600 dólares, mas isto seria o target final de toda esta estrutura que evidentemente nós não queremos que aconteça. Portanto, muita atenção à reação que, na minha opinião, vai acontecer nos próximos tempos, porque eu acho que isto já está esgotado, esta queda. Posso estar enganado, como é óbvio, tendo em conta tudo o que está a acontecer a nível de volatilidade macro. Isto pode continuar a cair, ou pode voltar a subir de uma forma muito íngreme, mas para mim, qualquer reação, esta zona aqui central dos 2.500, 2.700 dólares, 2.800 dólares é uma zona crítica para Ethereum, ok? Relativamente a Ethereum BTC, que desgraça tão grande. Que desgraça tão grande, meus amigos. Primeira coisa que me apraz dizer é que estamos numa zona reativa, que é esta zona aqui assim, portanto esta faixa verde. E basta vocês verem, então deixa-me mudar isto para um time frame inferior, estamos claramente em zona de aceleração da queda e ela ainda não parou, ok? Evidentemente que poderemos estar agora aqui numa situação de fundo, lá foi o meu telefone, mas ainda não temos inversão de tendência. Se eu ligar aqui o meu indicador, vocês podem ver claramente aqui que estamos com estas resistências das moving averages muito vermelhas, muito fortes, muito íngremes e que efetivamente é mau para Ethereum. Agora, há níveis que efetivamente são mais relevantes do que outros, e se eu, por exemplo, deixa-me lá mudar aqui isto, se eu, por exemplo, fizer aqui uma medição com níveis de extensão de Fibonacci, ok? Nós podemos constatar, para já em primeiro lugar temos que ver se isto bate minimamente certo, ok? E vocês podem constatar que estas zonas de Fibonacci foram, por norma, zonas reativas, tal como por exemplo foi esta última dos 0.03 no par Ethereum BTC. Se nós não aguentarmos esta zona, meus amigos, é muito provável que passemos para o patamar inferior, que é esta zona aqui dos 0.02, que reparem que também coincide, mais coisa, menos coisa, com esta zona deste suporte que aqui está. Ou seja, é bom que este seja o fundo de Ethereum BTC, senão nós vamos continuar a penar e o outro nível mais abaixo, reparem como também bate certinho com a parte inferior aqui assim. Portanto, vamos ver, não temos ainda confirmação de inversão, pode ser um fundo, ninguém adivinha o futuro, e evidentemente que Ethereum está muito relacionado com o Fed e com o Quantitative Tightening, portanto, se o Quantitative Tightening terminar em breve, por exemplo, agora em março, quando nós tivermos algumas novidades, ou pelo menos alguma notícia por parte do Fed, evidentemente que pode ser isto o fundo. Se não, se for só para maio, nós podemos cair até maio, até estes valores aqui de 0.02, que efetivamente seria muito, muito mal. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção é que Ethereum está de facto muito esgotado. Reparem como é que está o RSI na mensal. Isto não é nada normal. Nunca aconteceu na história de Ethereum. Está na zona dos 27. Se é garantia de inversão, zero, ok? Porque ainda não temos nenhuma, tal como no preço, não temos nenhuma zona de inversão. E enquanto estas linhas, estas resistências, isto está a verde, podia ser de outra cor, pronto. Enquanto estas resistências não forem conquistadas, enquanto não fizermos um baixo mais alto, ultrapassarmos o topo anterior, seja esta resistência aqui horizontal deste fundo, ou esta resistência aqui assim, meus amigos, isto é tudo neste momento ainda tendência de queda, certo? Ok? Pronto, vamos então agora analisar outros ativos, vamos olhar Solana.
Solana tem aqui muita coisa para lhe dizer, ok? Em primeiro lugar, nós podemos ver que ela estava num Rising Wedge e tínhamos uma clara divergência ao nível do RSI, reparem bem, clara divergência ao nível do RSI e subida aqui ao nível do ativo, e nós podemos ver, vou agora primeiro com uma semanal, nós podemos ver que estamos numa zona de suporte, tal como Bitcoin. Lembra-se como Bitcoin tocou várias vezes naquela zona ali inferior desta estrutura de lateralização recente? Nós podemos ver também a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e agora a 7ª vez que foi tocada. Ou seja, esta zona de suporte é muito fraquinha neste momento para Solana. Portanto, eu tenho alguma preocupação com Sol, porque nós podemos estar a ver algo, e eu espero que não, atenção, espero estar enganado, mas é o que os gráficos me estão a dizer. Nós podemos estar a ver apenas e só, ok, breakouts desta estrutura, deste Rising Wedge, bearish retest e agora depois continuação de queda posterior, ok? Eu espero que não aconteça, espero que de facto tenhamos aqui uma boa notícia. Nos 3 dias até temos o Stochastic RSI a formar uma ligeira curva que poderá indiciar uma tendência de alta, mas se nós olharmos para um time frame superior, como por exemplo a mensal, nós podemos ver que tivemos uma bearish engulfing candle em fevereiro, e as últimas 2 vezes que nós tivemos algo semelhante não foi de facto positivo para a Solana, e vocês podem constatar isso aqui nestas setas vermelhas. Agora, onde é que, caso as coisas corram mal, vamos aqui falar do pior cenário, como é óbvio, caso as coisas corram mal, onde é que nós podemos ir parar? Nós podemos parar, por exemplo, se medirmos este Rising Wedge, aqui à zona aqui do breakout, nós podemos ver que vamos mudar isto para a semanal. Nós podemos ver que vamos testar uma zona de suporte e uma zona de liquidez que é esta aqui assim. Certo? Okay? A zona aqui dos 79 ou 80 dólares. Isto será o target deste Rising Wedge, portanto o pior cenário desta estrutura que aqui está a fazer, ok? Agora esperemos que não aconteça, esperemos que volte. Onde é que eu vou virar bullish com Sol? É se, por exemplo, se nós ultrapassarmos esta zona aqui assim, acho que é a zona aqui mais importante, a zona aqui dos 194 dólares, 200 dólares, ok? Vamos mudar isto para 200 dólares. Se eu passar para cima dessa zona dos 200 dólares, vou ficar mais otimista com Sol. Também ligar aqui o VPVR para vocês terem uma noção onde é que também está um suporte, a zona aqui dos 100 dólares. E depois temos então aqui uma zona aqui de suporte, também a zona aqui dos 143 dólares, que é exatamente onde está neste momento, ok? Solana está feito. Vamos agora ver Solana no par BTC e dizer que... Ups, desligar isto aqui. E dizer que não tem bom aspecto, perdemos, ou melhor, neste momento já sabemos que isto é uma estrutura de distribuição, tal como aqui foi uma estrutura de consolidação em baixa. Eu não sei se ainda já carregaste no gosto, mas eu espero que o tenhas feito, porque isto acho que é conteúdo validado, ok? De qualidade, peço desculpa. Portanto, demoras 2 segundos e eu estou aqui há vários minutos a ajudar-te aqui nesta análise, está bem? Não custa nada, vá. Agora, reparem bem, nós temos nesta fase uma zona de suporte que foi exatamente onde foi a Bull Flag de novembro de 2023 e onde nós também tivemos aqui um OB aqui em outubro de 2022, portanto fizemos aqui uma zona reativa, certo? O problema é que nós fizemos o tal bearish retest, nós tivemos um bounce, perdemos suporte, tivemos um bounce e agora estamos a ser rejeitados e reparem que estamos a formar uma bearish engulfing candle. Vamos ver como é que isto fecha o dia. Evidentemente que não é positivo e pode indiciar continuação de queda, nomeadamente até esta zona deste suporte diagonal que aqui está a verde. Aliás, se eu fizer uma medição a nível de retração de Fibo, nós podemos ver que essa zona é uma zona de retração de 0.5. Desde que nós permanecemos acima de 0.5, eu continuo a dizer que é bullish, que são tudo retrações normais e saudáveis no mercado, mesmo que custe muito e cair dos 300 dólares, ou se calhar aos 100 dólares, ou aos 70 dólares, que é aquilo que provavelmente vai acontecer se tivermos uma queda desse tamanho. Mas, a nível macro, não deixa de ser positivo, certo? Portanto, é uma zona muito importante que esperemos que Solana consiga aguentar, caso as coisas corram efetivamente mal. XRP. XRP está, evidentemente, bullish, não é? Certo? Ela fez um movimento extraordinário, muito recente, também teve uma zona de acumulação muitíssimo grande, e podemos ver que ela, neste momento, está a fazer suporte
no topo anterior das zonas aqui praticamente dos $2, o que é também um valor psicológico. Agora, é preciso ter algum cuidado com XRP, porque há alguns sinais que me preocupam. Ou seja, caso o mercado caia, vão perceber porque é que XRP provavelmente também vai cair. Por exemplo, se mudarmos isto para um time frame de 3 dias, nós podemos ver que estamos perante um Head and Shoulders aqui assim, certo? E esse Head and Shoulders já foi quebrado, ok? E neste momento aquilo que está a acontecer é um bearish retest. Reparem que foi onde nós tivemos essa rejeição e também agora podemos ter outra rejeição também aqui assim para vocês, outra linha de rejeição para vocês constatarem. Onde é que isto poderá parar, certo? Caso as coisas corram efetivamente mal, medindo este... Ups, estou a medir isto mal. Rende do corpo, da cabeça, do topo da cabeça ao pescoço, temos um target aqui na zona aqui dos 1,59, que coincide também com esta parte aqui assim, destas resistências, deste topo aqui de maio de 2021. Ao nível de FIBO, certo? Ao nível de retrações de FIBO, nós podemos ver que essa zona é exatamente o target da retração 0.23. E se isto acontecer é bullish, meus amigos. Se isto acontecer é bullish para XRP, porque é uma retração normal e saudável, num patamar saudável. O que nós não queremos ver é perdermos a zona de 0.618 e aqui temos a zona de 0.5, também uma zona importante, que é a zona de 1.28 dólares. Também chama a atenção que nós estamos na semanal a ver uma divergência, ou pelo menos uma divergência parcelar. Vocês podem ver aqui essa mesma divergência, certo? E o ativo aqui que continuou a subir. Portanto, isto é uma divergência negativa e no caso do RSI, reparem que ele está a fazer altos mais baixos. E isto é preocupante a médio prazo. Portanto, esperemos que haja aqui uma reversão e que efetivamente nós tenhamos aqui um breakout, pelo menos aqui desta zona, a zona aqui dos 69 pontos ao nível do RSI. Se quebrarmos isso e se quebrarmos esta resistência aqui diagonal, vou efetivamente ficar mais bullish com XRP, mas há aqui sinais de alertas que eu acho que vos devia chamar a atenção. Relativamente a XRP BTC, a mesma coisa, divergência ao nível do RSI é muito clara. E podemos ver que neste momento ela está numa resistência destes raios todos aqui que anteriormente aconteceram em 2022, em 2023 e em 2021, certo? Só quero ver aqui uma coisa. Ok, ainda não dá para dizer aquilo que eu achava que poderia estar a acontecer, portanto não vamos falar sobre isso. XRP no par Ethereum, reparem o que aconteceu XRP no par Ethereum, é impressionante. A quantidade de resistências que estavam aqui quando estava no 0,0002 e passou 1, 2, 3, 4, 5 resistências no espaço de 3 semanas. Inacreditável aquilo que aconteceu em XRP no par Ethereum. Agora, estamos evidentemente numa zona que eu acho que é uma zona de exaustão. Temos liquidez que estamos a vir buscar aqui na zona aqui de 0.0012. Temos também uma resistência um bocadinho mais acima na zona aqui de 0.03. E se nós, por exemplo, virmos esta zona aqui de FIBO, vamos ver se eu consigo medir isto. Ok? Podemos ver também que estamos numa zona de resistência de Fibonacci de extensões 0.618. Ok? Portanto, é tudo para mim um setor de alarme para XRP no par Ethereum. E se virmos na mensal, vamos agora apagar isto. Se virmos na mensal, uau, meus amigos, uau, parem bem isto. Isto não é normal. Isto não é normal. Ok? Portanto, vender neste momento Ethereum para XRP, sinceramente, parece-me uma má ideia neste momento, ok? E reparem como é que está o RSI, está nos 80, ok? Pronto, isto é pelo menos o que o gráfico diz. Pode continuar a subir? Pode, mas que está completamente esticado, está. Cardano, eu sei que o episódio já vai longo, mas eu sei que há muita gente que gosta de Cardano. Epá, Cardano, sinceramente, tem uma estrutura bullish. Viemos breakout, viemos fazer suporte a 0.77. Está neste momento a mostrar força, mais força do que os outros ativos. Reparem o que é que está a acontecer na semanal. Se tocasse RSI, fez um reset e neste momento está a mostrar tendência de confirmação de alta. Portanto, parece-me que efetivamente Cardano, caso as coisas corram bem, vai ser dos melhores ativos no curto prazo. Aqui assim, ok?
Se olharmos para Cardano no par Bitcoin, a mesma coisa, está a fazer baixos mais altos. Efetivamente parece-me que está bullish e ainda tem muita margem para subir. Agora, Cardano no par Bitcoin, no par Ethereum, uma bull flag, foi uma belíssima oportunidade para entrar neste par. E depois estamos neste momento numa zona de resistência, mas eu acho que ainda tem margem, sinceramente, porque este raio de pressão de compra nesta anterior de resistência, este suporte que aqui foi feito, e com o Stochastic RSI como está neste momento, parece-me que ainda tem gasolina para continuar a subir. Isto pode ser apenas e só uma pausa momentânea. Por fim, meus amigos, dizer-vos apenas que ao nível da dominância de Bitcoin, estamos a respeitar a rejeição que foi feita na semana do início de fevereiro, 3 de fevereiro. Tivemos outra na semana passada. Evidentemente que isto é uma bull flag, ou seja, isto para mim é um sinal assim, alto e para o baile. Agora vamos ver o que é que tu vais fazer, certo? E se esta bull flag continuar durante mais algumas semanas, para mim significa uma maior probabilidade de continuação de subida. Para invalidar isto, meus amigos, precisamos cair abaixo desta linha aqui dos 60% e, preferencialmente, cair abaixo das moving averages que eu aqui tenho aqui desta faixa verde e também da VWMA, ok? Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de subscrever o canal. Se quiserem entrar no Premium, tem aqui também nesta janelinha que está a aparecer. Beijinhos e abraços e até uma próxima.